Que noite pesada para o Olympique Lyonnais. A sequência impressionante de 13 vitórias consecutivas na Ligue 1 foi interrompida justamente em um jogo que poderia entrar para a história do clube. A equipe comandada por Paulo Fonseca tinha a chance de igualar a campanha histórica da temporada 2006 a 2007, mas viu o sonho parar diante do Strasbourg. E no meio de tudo isso, o nome mais comentado foi o de Endrick. O retorno do jovem brasileiro ao time titular gerou expectativa enorme. Afinal, mesmo com poucos jogos, ele já vinha mostrando impacto direto. 6 partidas, 5 gols e 2 assistências. Números que colocam qualquer jogador como protagonista. Só que o futebol é imprevisível. E dessa vez, a história foi diferente. Desde o primeiro tempo, o Strasbourg conseguiu impor seu ritmo. A equipe foi intensa, organizada e soube aproveitar os espaços. O Lyon, que vinha embalado, parecia desconectado em alguns momentos. Endrick tentou se movimentar, buscou o jogo, mas encontrou marcação pesada e pouca liberdade. Os gols do Strasbourg saíram com autoridade. Martial Godo abriu o placar, Diego Moreira ampliou e Joaquim Panicelli fechou a conta. Corentin Tolisso ainda descontou para os visitantes, mas não foi suficiente para evitar o fim da sequência histórica. A derrota doeu, principalmente pelo contexto. Mesmo assim, o Lyon segue na terceira colocação do campeonato francês, com 45 pontos. O líder é o Paris Saint-Germain, que venceu o Metz e chegou aos 54 pontos. O Lens aparece na segunda posição. A briga continua aberta, mas a sensação de frustração ficou evidente. E é nesse cenário que surge um rumor forte vindo da Espanha. Segundo bastidores, Florentino Pérez teria acompanhado de perto a atuação de Endrick e não teria ficado nada satisfeito com o que viu. Claro, estamos falando de rumores, comportamento, mas que já movimentam torcedores e Só que ao mesmo tempo é uma loucura, porque uma coisa puxa a outra. Quanto mais tu dedica tempo em uma coisa, mais tu tem de acreditar naquilo ali. Importante para o Real Madrid. Então, sabemos do onde que talento surgiu? Dele, sabemos do potencial, Surgiu na vontade. Mas também sabemos que o peso da camisa na vontade exige mesmo, regularidade. na vontade de querer fazer diferente, fortes, de querer ser melhor, de querer fazer do meu jeito. E aí eu acho que isso nasceu emprestou Endrick justamente para que ele ganhasse rodagem, minutos e experiência em alto nível europeu. A ideia sempre foi desenvolver o atleta sem a pressão imediata do Santiago Bernabéu. Porém, quando surgem jogos decisivos e atuações discretas, a análise se torna inevitável. Mesmo com uma partida abaixo, não dá para ignorar o impacto geral do brasileiro. 5 gols em 6 jogos não são números comuns. Pelo contrário, mostram eficiência e frieza. Mas o futebol europeu cobra constância, e talvez seja exatamente isso que Florentino estaria observando. Outro ponto do rumor envolve a possibilidade de retorno antecipado. Segundo especulações, o presidente merengue teria dito que, se o contexto exigir, Endrick pode ser reintegrado antes do previsto. Isso acendeu ainda mais o debate entre torcedores. No Lyon, a comissão técnica confia plenamente no brasileiro. Paulo Fonseca já declarou em outras ocasiões que vê em Endrick um atacante moderno, forte fisicamente e com mentalidade competitiva. Uma derrota não muda essa avaliação interna. O problema é que a mídia não perdoa. Após 13 vitórias seguidas, qualquer tropeço ganha proporções gigantes. E quando o jogador é uma joia emprestada pelo Real Madrid, o impacto é ainda maior. A pressão cresce rapidamente. Florentino Pérez sempre foi conhecido por decisões estratégicas e visão de longo prazo. Ele raramente age por impulso. Por isso, muitos acreditam que esse rumor pode ter mais um tom de cobrança pública indireta do que uma decisão imediata. Vale lembrar que o Real Madrid vive um momento de transição geracional. Jovens talentos são prioridade. Endrick faz parte desse plano. O clube investiu alto, acreditou cedo e quer colher frutos no futuro. Enquanto isso, o Lyon tenta virar a chave. A derrota para o Strasbourg não apaga a sequência incrível construída até aqui. O time continua forte na briga pelas primeiras posições, e Endrick continua sendo peça fundamental no elenco. A pergunta que fica é: esse jogo realmente muda algo no planejamento? Ou é apenas mais um capítulo normal na evolução de um jovem de 18 anos vivendo o futebol europeu? O futebol ensina diariamente que crescimento vem com altos e baixos. Endrick já mostrou personalidade ao decidir partidas importantes. Também vai aprender com jogos difíceis como esse. Se o rumor da declaração de Florentino for verdadeiro, ele carrega mais uma mensagem de alerta do que de ruptura. Uma lembrança de que no Real Madrid o nível de exigência é máximo. Além disso, existe um fator emocional que pesa muito nesse momento. Endrick vinha sendo tratado como símbolo de esperança, como a peça que poderia manter o ritmo ofensivo mesmo em jogos mais duros. Quando a equipe não corresponde, é natural que os holofotes se voltem para quem vinha decidindo. Isso faz parte do pacote de ser protagonista. Outro ponto importante é o aspecto físico. O calendário europeu é pesado, os jogos são intensos e a adaptação exige muito do corpo e da mente.
Mesmo com números excelentes, é normal que um jovem atleta oscile em rendimento. O que diferencia os grandes é justamente a capacidade de reagir rápido após uma atuação abaixo. Internamente, pessoas próximas ao clube francês garantem que Endrick segue confiante e focado. Ele sabe que o projeto no Lyon é também uma vitrine para mostrar maturidade tática, leitura de jogo e capacidade de jogar sob pressão. Esse tipo de experiência é ouro para quem sonha em brilhar definitivamente no Real Madrid. Também não se pode ignorar o impacto psicológico de ter seu nome constantemente ligado a rumores de retorno. Isso mexe com qualquer jogador. A cabeça precisa estar totalmente no presente. Mas quando surgem notícias sobre decisões da diretoria de um gigante europeu, a tensão aumenta naturalmente. Ao mesmo tempo, essa situação pode servir como combustível. Grandes atletas transformam críticas em motivação. Uma derrota pode ser o ponto de virada para uma sequência ainda mais forte. E Endrick já demonstrou em outras fases da carreira que responde bem quando é desafiado. Por fim, o que se percebe é que o debate sobre o futuro do brasileiro vai continuar quente nas próximas semanas. Cada jogo será analisado com lupa, cada gol será celebrado como resposta, e cada partida discreta será questionada. É o preço de carregar tanta expectativa tão cedo. Outro detalhe que chama a atenção é a diferença entre expectativa e realidade. Quando um jogador começa com números tão altos como 5 gols em 6 partidas, cria-se a sensação de que ele precisa decidir sempre. Só que o futebol é coletivo. Se o meio-campo não encaixa, se as pontas não conseguem abrir espaço, o centroavante acaba ficando isolado. E foi um pouco disso que aconteceu nessa derrota. Também existe a questão da maturidade emocional. Endrick ainda está construindo sua identidade no futebol europeu. Cada estádio, cada torcida adversária, cada jogo fora de casa traz um tipo diferente de pressão. Aprender a lidar com isso faz parte do processo, e essas experiências, mesmo negativas, ajudam a formar jogadores mais completos e preparados. E não podemos esquecer que o Lyon continua vivo na briga pelas primeiras posições. Uma derrota não apaga o trabalho sólido que vinha sendo feito. Se a equipe reagir rápido e voltar a vencer, esse tropeço será apenas um detalhe na caminhada. E talvez lá na frente seja lembrado como o momento que fortaleceu ainda mais o grupo. Agora eu te pergunto, você acha que o Real deveria antecipar o retorno de Endrick ou deixar ele continuar evoluindo no Lyon? Valeu e que Deus te abençoe!